Olá a todos, muito bem-vindos aqui a um vídeo diferente, a um vídeo típico de semana de seleções, em que há muita gente que não acompanha, não há jogos do Benfica, não há muitas notícias de clubes, então acaba por haver espaço para preencher com curiosidades, com jogos, com outra coisa diferente. Então trago-vos aqui o melhor 11 que passou pelo Benfica desde 2000, ou seja, de 2000 para cá. Não vamos andar para trás, porque depois já depende muito da idade de cada um. Uns viram a década de 80, outros como eu viram a década de 90, outros foram até à de 70. Portanto, para ser mais fácil para todos, diria que 2000 para cá praticamente toda a gente viu. Uns se calhar viram desde 2000, outros viram desde 2005, mas mais coisa menos coisa vai ser sobre os mesmos jogadores. Aviso já que tive de montar aqui um 4-4-2 porque não quis deixar alguns jogadores de fora na frente de ataque, mas deixei muitos jogadores no meio campo ou na defesa de fora que eu não queria ter deixado. Uns por uma razão, outros por outra, mas fiquem aí para ver e digam se concordam ou o que é que mudavam nos comentários. Ora, começando pela baliza, trago aqui Ederson Moraes. Atenção que o Ederson entrou num derby, já não lembro se foi em Alvalade, se foi na Luz, mas foi um derby contra o Sporting, que o Júlio César acabou por se ilusionar e o Ederson foi chamado muito jovem. Ele tinha regressado depois de ter estado na formação, foi para clubes como o Ribeirão, etc. Foi emprestado também ao Rio Ave, e depois voltou ao Benfica e acabou por vir a vingar e tornar-se um dos melhores guarda-redes do mundo durante várias épocas. O Ederson, além de ter belos reflexos, além de ter assim uma extravagância na baliza que eu aprecio bastante, é daqueles guarda-redes que nem sempre corre bem, nos últimos tempos não tem corrido bem, mas na altura corria quase sempre bem, mas nem sempre corria bem, mas tinha uma extravagância muito engraçada de acompanhar na baliza, defendia muito e depois tinha um jogo de pés incrível, punha a bola onde queria e foi um dos jogadores ou um dos guarda-redes que revolucionou as balizas do mundo, ou seja, quando chegou ainda ao comando de Guardiola, tornou-se uma referência no jogo de pés nos guarda-redes. Podia pôr aqui outros, lá está, por isso é que eu não quis ir à década de 70, de 80, de 90, porque havia outros. Então de 2000 para cá, podia haver aqui outros nomes, podia haver aqui, por exemplo, um Oblak, um Júlio César. O Júlio César acabou por não... Eu gostei muito, era super fã da postura de imperador, quando ele sempre estava ao poste, como se estivesse quase numa esplanada de café, a apreciar. Ele tinha muito essa postura, foi importante durante muito tempo, até como papel de liderança. O Oblak sofreu, acho que foi só 3 ou 4 gols nos 6 meses que jogou no Benfica, mas depois lá está, esteve fora do clube, voltou, jogou incrível, um dos melhores do mundo, defendeu tudo e mais alguma coisa, mas depois forçou logo a saída com 5 meses de jogo, ou seja, e por esse motivo dou lugar a Ederson, que acabou por fazer aqui muito mais tempo do Benfica, ser importante e um jogador que acaba por demonstrar sempre que fala um carinho especial pelo Benfica. Aí está o primeiro central. O primeiro central vou deixar aqui com o Luizão. O Luizão chegou jovem ao Benfica, muito jovem, a vir do Cruzeiro, do Brasil. Acaba por estar ligado logo à quebra do jejum do Vietnã, com um golo ao Ricardo, cruzamento do Petit. Depois teve muitos golos, era um central que marcava muitos golos, imperial no jogo aéreo, não era rápido, mas era bastante grande, bastante físico, roubava muitas bolas, fazia carrinhos limpinhos, incríveis, e acho que o tempo que teve no Benfica, durante tantas épocas, com tantos golos importantes, com tantos jogos memoráveis, até na Europa, é certo que forçou a saída ou a renovação várias vezes, mas isso para os adeptos acaba por ser uma má onda da parte do jogador, estar sempre a forçar quase todos os anos a renovação se não sai. Para o jogador acaba por ser um bocado legítimo querer ganhar mais, portanto vale o que vale. Eu acho é que acabava por ser complicado fazer um melhor 11 de 2000 para cá e não deixar eventualmente um dos jogadores com mais jogos pelo Benfica, inclusive um dos jogadores com mais jogos do Benfica, pelo Benfica como capitão. Acaba por ser aqui uma peça essencial de 2000 para cá. Como tal, a melhor dupla que ele fez foi com Garay. Uma época incrível com esta dupla. O Benfica ganhou tudo em 13-14. Em 2013-2014 o Benfica ganhou tudo, menos na Europa. E mesmo na Europa fomos à final da Liga Europa, onde acabamos por perder, salvo erro, para o Sevilha ou para o Chelsea. Sevilha, salvo erro. Acho que essa foi a do Sevilha. Mas era uma dupla incrível. O Luizão muito mais físico. Garay muito mais elegante com saída de bola, os dois imperiais nas duas áreas, tanto a atacar como a defender, os dois eram ótimos.
Só tenho aqui boas recordações desta dupla. Portanto, sem dúvida que podia escolher outro jogador também para o lugar do Garay, como podia escolher para o lugar do Luizão, mas confesso que ver esta dupla foi das coisas que mais gostei de 2000 para cá. Acaba por ser aqui uma referência, sem dúvida. Aqui pode ser mais ou menos polémico. Eu, por exemplo, adorei o Léo, adorei o Siqueira. O próprio Fábio Coentrão tem uma época, pelo menos uma ou duas épocas, uma época, salvo erro, extraordinária quando dá o salto para o Real Madrid. Mas o Grimaldo manteve-se no clube durante muito tempo e foi importante durante muito tempo. Inclusive, no último título que o Benfica venceu, ele acabou por ser um jogador super, super importante pela forma como marcava livros, como assistia, como marcava golos, bola corrida, como era quase o número 10 a partir da esquerda. Portanto, eu diria que o Grimaldo era muito mais do que um defesa esquerdo. Inclusive, a nível defensivo, foi melhorando as suas lacunas defensivas. Portanto, se eu tivesse que fazer aqui um 11 deste milénio, de 2000 para cá, acaba por ser aqui difícil de deixar Grimaldo de fora, tendo em conta que não houve assim tantos. Estava aqui a pensar também nas épocas em que o Benfica voltou a ser campeão, mas Fissas, Manuel dos Santos não tiveram o mesmo nível, nem perto. O Carreras é muito recente, fez uma época estrondosa, mas também foi só uma época. Siqueira foi só uma época. O Léo também não foi muito mais. Era difícil. Talvez o Coentrão estivesse aqui na luta com Grimaldo. Vou ter que escolher Grimaldo pela quantidade de gols e assistências que tem. Na direita, infelizmente, o Benfica também não teve assim tantos jogadores que possam ser destaque nesta equipa de 2000 para cá. Lembro-me de alguns. Tive quase a pôr o Miguel, porque realmente o Miguel que foi ao Euro 2004, o Miguel que foi adaptado a defesa de direito por Chalana, grande Chalana, era um lateral incrível, principalmente do ponto de vista ofensivo. Foi um grande lateral. Mas depois pensei, ok, mas acaba por não estar aqui ao nível eventualmente do Nelson Semedo e de Maxi Pereira. Contudo, Maxi Pereira, sendo capitão do Benfica e tendo viajado para o Futebol Clube do Porto, é complicado aceitar essa decisão e então tive que dar aqui o lugar ao Nelson Semedo. Não sei se concordam, se não concordam, mas até tecnicamente, se quisermos ir aí, acabava por ser... Eventualmente o Maxi tinha mais garra, mas tecnicamente o Nelson Semedo era um jogador, ainda é, um jogador bastante mais evoluído do que o Maxi. Pese embora agora não quis regressar ao Benfica, mas também está no seu direito. Passamos aqui a uma das zonas do campo que mais me colocou dificuldades a escolher. E aqui eu ia sempre ser injusto com alguém. Peço que compreendam. Mas, para número 6, Matites. Um dos melhores 6 do mundo durante algumas épocas. Um dos melhores 6, ou o melhor 6 que eu vi jogar no Benfica, eventualmente. Super completo a defender. Dominava o meio campo todo. Um raio de alcance brutal. E depois tinha chegado à frente para fazer golos. Tem um golo frente ao Porto memorável. Tinha também uma capacidade de jogar à bola, de sair com a condução ou através do passe também incrível. Teve lá fora ao mais alto nível, não teve muito tempo no Benfica, mas era sem dúvida um jogador muito completo e com uma qualidade extraordinária e que acabou por ser até um jogador que o Mourinho andou com ele ao colo durante algum tempo, mas este tinha que estar na equipa. Deixei outros de fora, eu já sei, vão-me criticar nos comentários, mas a verdade é que Matites tinha que estar na equipa. Agora, escolher Matites não acho polémico. Acho mais polémico escolher o Enzo Pérez, como eu coloquei aqui. Porque saiu a mal do Benfica, porque o Benfica teve outros grandes médios. Portanto, aqui dou o peito às balas, podem-me criticar, mas eu vou explicar porque é que escolhi o Enzo Pérez, ok? O Enzo Pérez era um dos líderes daquela equipa, ou seja, foi um jogador que veio para a Europa como grande esperança que o Benfica foi buscar a Argentina. Não resultou, voltou à Argentina. Jorge Jesus tira-o de extremo direito e coloca-o como um 8. E o jogador tornou-se um dos melhores 8 que eu vi no Benfica. Incrível capacidade que ele tinha física para defender e atacar no mesmo jogo, fazer inúmeras piscinas, era incrível fisicamente o Enzo Pérez. Depois forçou-se a ir para o Valência, é o que é. Mas porquê é que isto me custou muito? Porque esta escolha fez-me deixar de fora Aimar. E o Aimar é um dos meus ídolos de sempre. Ou seja, se não tivesse ali o Enzo Pérez, estaria o Aimar. Ok? Podia estar.
podia estar, e eventualmente podia estar. Mas aquela época, lá está, quando foi a dupla de Garay, Luizão e Matić e Enzo, foi aquela 13-14 que o Benfica limpou tudo e eu não me lembro de ver um futebol assim tão demolidor durante tanto tempo na época, e futebol espetáculo. Portanto, eu teria que escolher a base desta equipa. Mas Aimar custou muito, o Enzo Fernandes custou muito, porque o Enzo Fernandes fez-nos sonhar com um título europeu, mas esse não o ia escolher porque ele só teve cá 5 meses no Benfica, não o ia escolher, e depois também a atitude dele, inclusive agora no jogo com o Chelsea, a forçar a saída e tudo mais, não o iria escolher. Mas escolher o Enzo, eu ainda não estou certo, eu estou aqui a tentar fundamentar e eu queria ver o Aimar ali, percebe? O Aimar tinha uma classe incrível, mas se não fosse o Enzo era o Aimar, ok? Ou se não fosse o Aimar era o Enzo. Pronto, eu pus o Enzo por uma questão de estar ligado a uma época que eu acho muito importante. Depois, aqui, Gaetan como extremo esquerdo. Um mágico, um 10 à esquerda, como quiserem chamar. Muitos gols, muitas assistências, uma classe incrível. Sei lá, aquela jogada do gol frente ao Sporting, do Lima. Aquela picadinha por cima da barreira, também aquele livro com a Panenka, pá, incrível o Gaetan, excelente jogador. Aqui a minha dúvida, vou-vos dizer, como extremo esquerdo, a minha grande dúvida, porque eu aldrabei ali o direito, digamos assim, mas a minha dúvida era se colocaria o Simão, porque o Simão teve um peso incrível, carregou a equipa às costas durante épocas e épocas e épocas em que o Benfica não ganhava nada e era o Simão e mais 10 e ele fazia tudo e mais alguma coisa. Portanto, custou muito pôr o Enzo e não pôr o Aimar, ok? Aqui custou-me um bocadinho não pôr o Simão nesta equipa de 2000 para a frente, acho que merecia estar na equipa, mas a magia do Gaetan era outra coisa e tem que estar na equipa. Pá, isto vai ser sempre polémico, comentem depois vocês. Do lado direito, podia colocar o Sálvio, podia, sei lá, colocar o Giovanni, que também marcou gols importantes, mas acho que não tem estatuto para estar nesta equipa. Tive que pôr o Di Maria. Eu sei que ele durante o Benfica jogou na esquerda. Por exemplo, naquela época também excelente, que o Di Maria fez e que o leva até ao Real Madrid. Havia o Ramires na direita, embora não fosse propriamente um extremo, era ali um médio direito, um médio interior direito. E o Ramires podia estar nesta posição. O Ramires também foi um dos melhores médios daqueles anos no mundo. Portanto, foi realmente um jogador incrível. E se estivesse nesta equipa, acho que não escandalizava ninguém. Mas tive que escolher o Di Maria ou o Sálvio. Também podia ser o Sálvio. Muitos anos de Benfica, muitos golos. Depois ali a última época já foi a decair muito e já saiu um bocado para a porta dos fundos, mas também com muitas lesões, muito castigado fisicamente. Mas tive que pôr o Di Maria, porque estamos a falar de um jogador que ganhou tudo no mundo do futebol, não foi ao serviço do Benfica, mas começou a sua caminhada no Benfica e veio praticamente terminá-la no Benfica, e isso para mim tem muito valor. E acaba por fazer muitos golos e muitas assistências mesmo neste seu regresso. Tive que pôr o Di Maria. Frente de ataque do 4-4-2, Cardoso. É impossível, ou seja, estamos a falar de um dos melhores marcadores de sempre da história do Benfica. Tinha que estar, inclusive continua ligado, continua a acompanhar os jogos do Benfica pela televisão, a fazer stories, a ver os jogos do Benfica, inclusive agora até está envolvido nas eleições, ou pelo menos envolveu-se num vídeo que fez. Ou seja, não interessa o que partido é que ele tomou, interessa sim que o jogador saiu do Benfica, mas o Benfica ainda não saiu do jogador. Portanto, isso mostra o envolvimento que ele teve. Isso é muito gratificante também. É um jogador histórico do clube, foi campeão, foi melhor marcador, foi tudo e mais alguma coisa. Golos incríveis, remate, o pé esquerdo tinha magia à sua maneira. O caçador de leões, como se dizia, o Taquara. Tinha que estar no 11. Por último, o Jonas. Também não dava para ser de outra maneira. Acho que o Jonas é outro dos históricos. Muitos golos e troféus e títulos que conquistou no Benfica. Golos importantes também.
uma classe incrível. Eu lembro-me, ele já chegou depois do mercado fechar, estava livre, ninguém lhe pegava. Vinha como. No Brasil foi categorizado como um dos piores avançados, ou lá o que é que foi. Ia marcar gols, mas já sabemos que a opinião das pessoas acaba por ser sempre às vezes enviesada por um ou outro lance que se falha. No Valência não era um super craque, mas era um jogador também com muitos gols. Ficou livre, o Benfica aproveitou. Houve ali algumas dúvidas. 30 anos, um jogador livre, o que é que se passa aqui com esta ou aquela fama? A verdade é que entrou no jogo, com o jogo a decorrer, estreou-se, entrou aos 80 e tal minutos, por aí, de um jogo qualquer, já não me recordo quem é que, já não me recordo quem é que era o, não sei se era o Aroca na altura já, não me recordo quem é que era o adversário, mas a primeira ação que ele tem no campo é um cabrito logo, assim para abrir a pesteira a toda a gente, e via-se logo que estava ali alguém com um toque de bola totalmente diferenciado, e acho que a frente de ataque Cardoso, Jonas, é indiscutível. Há aqui muita coisa que pode ser discutível neste 11, a frente de ataque acho que não é. Menção honrosa para Lima, que foi um dos que eu mais gostei de ver, uma raça incrível, uma atitude imaculada, sempre muito, muito, muito forte. Também gostei de Van Hooijdonk, logo no início do ano 2000. Também gostei de Nuno Gomes, tinha que estar também com um papel de destaque. O melhor era eu fazer um banco de suplentes para dar lugar a essa gente toda. Mas só podia escolher 11. Tentei, ou seja, como eu vos fui explicando, tentei montar a base de 13, 14 aqui em algumas posições, porque eu queria que o 11 final, além de ser os melhores que eu vi jogar, ou alguns dos melhores que eu vi jogar de 2000 para cá, queria que chegasse ao fim, olhasse para esta equipa e dissesse assim: ok, isto não é só craques, esta equipa, se existisse, ganhava tudo. E eu acho que consegui isso. Ou seja, um box-to-box como o Enzo, um 6 incrível, um batedor de bolas paradas como o Grimaldo, ou o Gaetão, ou o Cardoso, ou o Jonas, ou o Di Maria, um defesa de direito com técnica, dois defesas centrais imponentes nas duas áreas, um guarda-redes ótimo com os pés e ótimo na baliza. Portanto, acho que acabei por construir aqui um 11 que, se existisse, era coisa para ganhar a Champions. Portanto, digam-me as vossas opiniões, subscrevam o canal e estejam aí para mais vídeos.